Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima sexta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport onde André Hernan e PVC trazem atualizações do mercado da bola do Palmeiras em relação a Ramon Sousa, se vem após o Mundial de Clubes, e também a preparação do Palmeiras para o jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. E vamos aí para o vídeo. Para você, o Palmeiras se mantém nessa liderança? Eu acho que o Palmeiras é muito cascudo, né? O Cruzeiro está numa fase espetacular, mas o Palmeiras ele tem mostrado nesse Brasileirão... Pessoal, essa é a nossa enquete, Essa é a enquete. tá? Votem aí. Votem aí, gente. Votem aí, afunda o dedo aí nessa enquete e afunda o dedo no like. E like também, que eu esqueci de pedir like no intervalo, custa nada, por favor. Custa nada. Eu acho que o Palmeiras está muito cascudo. E acho que tem alguns jogos... E agora tem a volta dos titulares também, né? Depois do jogo contra o Sporting Cristal. Tem alguns jogos que eu coloco assim como o Palmeiras cascudo. Aí você vai falar, mas esse André Hernan é um bairrista, paulista, defende os times paulistas. Calma. Contra o Flamengo, acho que foi um ponto fora da curva, porque o time sentiu demais perder o pênalti como o Piquerez perdeu. E aí você está num grande adversário, você toma o bote, tchau. Mas eu vejo o jogo, por exemplo, para mim é um jogo muito parecido com o jogo do Beira-Rio. Quando você tinha o Internacional, todo mundo badalando, time que joga bonito, o melhor futebol do Brasil, blá, 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 e o Palmeiras, extremamente eficiente, foi lá, fez um gol e venceu, poderia ter vencido até de 2-0. Eu acho que é muito parecido o cenário que inclusive o Palmeiras vai encontrar lá em Belo Horizonte. É um time que está jogando bonito, que está jogando bem, que está confiante, que a torcida vai... Que descansou no meio de semana. Que está descansado, que a torcida vai lotar o estádio. E aí o Palmeiras mostra aquele poder de time cascudo e que pode surpreender. E com o Felipe Anderson, voltou a treinar, recuperado de um edema muscular na coxa direita. Time completo. Vai com o que tem de melhor o Abel, até por ter Eu- poupado no meio da semana, por ter rodado, na verdade... Pode agora investir no Campeonato Brasileiro nessa liderança. Eu acho que ele vai com o Veiga. Você acha? Eu acho que ele vai com o Veiga. Não tenho convicção disso, mas eu acho que ele vai com o Veiga. Eu acho que ele não volta com o Felipe Anderson nesse jogo, ele volta com o Estevão para a ponta direita. Por uma questão física ou de característica de jogo, de estratégia de jogo? Das duas coisas, porque é um jogo que não é para acelerar. Não é um jogo de aceleração. O Cruzeiro, o gramado do Mineirão é um pouco mais pesado. O Felipe Anderson vai acelerar o Estevão por dentro. O Estevão é um ponta de lança, ele não é um armador. Acho que o Veiga para um pouco mais a bola, tranquiliza um pouco mais o jogo. E o Veiga jogou bem no jogo contra o Sporting Cristal. Acho que ele fez uma preparação do jogo do Cristal para o jogo do Cruzeiro. Isso não é uma informação. Mas eu tenho a impressão que ele vai com o Veiga e joga o Estevão para o lado direito, como ele fez contra o Cristal. E do outro lado, um Cruzeiro que agora se encontra nesse melhor momento da temporada e aí caiu cedo na Sul-Americana. Claro, é ruim deixar a competição internacional, mas por outro lado, você até pode ter um foco maior no Campeonato Brasileiro e ir com tudo para essa competição agora que esse time se ajeitou. Já tinha caído, já tinha sido eliminado. Ele poupou o time inteiro. Há muita gente achando que ele vai jogar com Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge, acho que não. O Wanderson voltou a treinar normalmente, então ele volta para o time normal. O Marquinhos é muito importante, a contratação do Marquinhos que a gente viu agora há pouco, porque o Marquinhos é um excelente reserva, uma excelente opção. Ele voltou a jogar bem e o Leonardo Jardim está dando confiança para ele. Mas o titular é o Wanderson. Então eu acho que o Cruzeiro vai... o Fagner pode voltar. O Fagner virou titular do Leonardo Jardim, é duvidoso se é Fagner ou William. O Djalma tá suspenso, então eu acho que é Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, na quarta zaga, Jonathan e Kaique. Aí linhas de quarto, Christian pela direita, Wanderson pela esquerda, Lucas Silva e Lucas Romero. E na frente, Matheus Pereira e Gabigol. Matheus Pereira e Caio Jorge. E Caio Jorge e o Gabigol espera para tentar decidir no segundo tempo. Vai ser um bom jogo, né? Vai ser um jogo interessante. A gente vai para o break de novo, mas, Hernan, só para a gente fechar o Palmeiras, o quanto que o Abel, claro, né, que vai com tudo contra o Cruzeiro, quer manter essa liderança aí, ainda mais que pôde se preservar um pouco na Libertadores. Mas o quanto tem de planejamento para o Mundial também?
Ele vai pensando, vou colocar um Paulinho para ele ir pegando ali o jeito para chegar bem no Mundial. Felipe Anderson, vamos dosar os minutos também para esse planejamento. Vai fazendo essas duas coisas em paralelo, essas duas... Não tem nada de Mundial nesse jogo. Tá. Nada de Mundial. Tem um desejo de ficar em primeiro lugar, líder do Brasileirão, melhor time na colocação da Libertadores, classificado nas oitavas da Copa do Brasil e bora para o Mundial. Aí depois vai ter uns dias de descanso, o Palmeiras vai dar folga para os jogadores. Você acho que falou aqui, né? Alguns dias, 4 dias, né? Eu não sei quantos dias, 3 ou 4 dias, provavelmente. Porque vai ter a data FIFA agora, né? A parada para a data FIFA. E aí depois retoma, o Palmeiras não tem mais jogos, o Palmeiras não joga na rodada do dia 12 de junho. E aí já viaja dia 9, né? Foco é a viagem, já aí começa a preparação para o Mundial. Na volta dessa folga, aí já começam os treinos de olho nos adversários, né? De olho no Porto, de olho no Inter Miami e tal. Então, assim, hoje, ninguém fala em Mundial dentro da academia de futebol. O que se fala é Cruzeiro, Belo Horizonte, viagem, foco, manutenção da liderança do brasileiro. Tem jogador de lá que está atraindo a atenção de times brasileiros, Hernan? Estou falando do Palmeiras, estou falando de Ramon Sosa, paraguaio de 25 anos. Há algo nesse sentido? Não. Não? Essa é um... Eu nem quero usar essa expressão porque parece que estou desdenhando, mas é meio que um devaneio, assim, por achar que esse negócio vai acontecer hoje, porque ele deu uma declaração falando, eu quero continuar jogando na Premier League, quero continuar aqui. É um jogador muito promissor, é jovem, né? Tá lá, ele tem os clubes que ele passou. Ele jogou pelo Tajeres ano passado contra o São Paulo. Contra o São Paulo, quando o Tajeres era forte, era um time forte. E é um jogador que está lá jogando no Nottingham Forest. Ele quer continuar lá. O scout do Palmeiras avaliou esse jogador e viu que era muito bom, gostou, passou a informação para frente para a diretoria do Palmeiras e a informação que chegou é que ele não queria. E aí criou-se no imaginário, né, começou a circular informações de que o Palmeiras tinha interesse, que estava negociando, que ia fechar, que estava fechado, e o empresário falando que tinha um acordo, aquela coisa toda, né? Começou a se criar uma especulação muito grande em volta do nome. Hoje eu conversei com uma pessoa da diretoria do Palmeiras que me disse, a chance dele parar no Palmeiras é, assim, muito improvável, assim. Então, assim, o Palmeiras vê como muito pequena a chance. E não seria para o Mundial de Clubes, seria para depois do Mundial de Clubes. E não é um jogador, sim, por várias avaliação, não é um jogador que o Palmeiras precisa, porque ele é um ponto esquerda. Ele é um segundo atacante pela esquerda. Ele é um 4-2-3-1, ele é um ponto esquerda. Tem o Facundo, né? Você tem o Facundo, você tem o Paulinho. Não poderia ser para o lugar do Estevão. Ele não poderia jogar pelo meio ou pela ponta direita. Ele não tem... Não. Eu não vi ele jogar pela direita. Eu vi ele jogar pela esquerda e vi jogar de segundo atacante. Então, assim, ele não é o Estevão. Segundo, o Paulinho, ele pode ser um substituto pela faixa central. Também não vi o Paulinho muito como ponta direita. Já vi na seleção de base, já. Mas o Paulinho pode jogar pela direita? Ele é destro? Pode. Sim. Mas o Paulinho jogava no Atlético pela esquerda ou como segundo atacante. Então você pensa no Paulinho... E foi como ele rendeu melhor, inclusive próximo do Hulk. Perto do Hulk. Então você tem o Paulinho aqui, Paulinho e Vitor Roque, ou o Paulinho pelo lado esquerdo. Você pode pegar o Paulinho e jogar para a direita. Facundo pela esquerda. O Alan pela direita. O Mike pela direita. O Felipe Anderson pela direita. Para que eu preciso do Ramon Sosa? O Ramon Sosa é um ponto esquerda, segundo atacante. Taticamente, da montagem de equipe, não me parece fazer sentido. Porque o Ramon Sosa não é tão bom quanto o Paulinho, nem tão bom quanto o Maurício, nem quanto o Veiga, nem quanto o Estevão, nem quanto... Não, ele é um bom jogador, ponto. Não, ele é um bom jogador que é bem avaliado, ponto. Agora, você trazer, comprar, negociar, eu já vi
e assim, repito aqui, não estou colocando água no chope da apuração de ninguém, nem gosto de fazer isso. Mas eu já vi muitas vezes empresário de jogador usar o fato do Palmeiras ou de qualquer outro clube gostar, estar bem avaliado no scout, bem ranqueado no scout, jogar uma informação para valorizar o jogador naquele lugar que ele quer ficar. Então o cara chega no Nottingham Forest e fala assim, ó, tá vendo? Tá no Brasil, o noticiário inteiro fala dele no Palmeiras. Uma estratégia, Uma estratégia, é a leitura que você tem que fazer antes de você noticiar também. E analisar todo o cenário, né? E acho que também aumentou o burburinho depois da entrevista do Abel, em que ele fala que o Palmeiras não vai contratar ninguém até o Mundial de Clubes, que é algo que a gente já vinha falando aqui no De Primeira, mas que depois ele gostaria de um substituto para o Estevão. Aí já começa, né? Quem pode chegar e tal, aí começa a ter um burburinho, mas até na janela a gente já falou que é difícil essa possibilidade, né? E o Palmeiras já contratou bastante. E pelo valor que foi investido na janela, 426, é isso? 436. 436 milhões de reais. O que eu ouço nos corredores da academia de futebol e nos corredores do Allianz, quando no Allianz estou, é que o Palmeiras vai contratar, e se contratar esse substituto do Estevão, uma oportunidade de mercado. É isso. Gente, tá bom, tá não? Chegou Vitor Roque, chegou Paulinho, Facundo, Fux, Mikael. Tá bom, gente. Luiz e Alan. Ó a janela do Palmeiras. Luiz e Alan da base, os moleques. É que assim, mas eu falo isso com muita propriedade, que às vezes o torcedor ele tem fetiche por contratação. Tipo assim, chegou... Não, a imprensa também tem. Também tem. A gente gosta, pode admitir. Assim, chegar um novo jogador, parece que os que estão lá não servem. Você falou ontem. Não vejo a hora de esquentar o mercado. Eu gosto. Eu gosto. Você falou. Eu falei. Você falou. Falei isso pra Lívia, eu falei isso pra Lívia Camilo, inclusive. Não, eu não quero, não quero que volte, não. Calma, agora não é, agora tá fechado. Agora é mercado só janela especial de transferência para o Mundial de Clube. Daqui a pouco já Depois volta, aí a gente volta, vai apurar, ligar para empresário, ligar para dirigente, ligar para jogador e tudo mais, beleza, é isso mesmo. Tá fechado e outro tanto de notícia que nós estamos dando aqui hoje. Só em fevereiro. Acabou perdendo em casa. Como visitante, portanto, tem 100% de aproveitamento. É isso que o Cruzeiro vai receber, uma pedreira, vai. Cara, é o time da temporada até aqui, em termos de regularidade, em termos de futebol apresentado. O Abel, acho que mostrou mais uma vez a maneira como é que ele é versátil e a capacidade que ele tem para se adaptar. O Palmeiras está jogando num esquema que, assim, a gente praticamente não vê nenhuma equipe do futebol brasileiro atuar. Eu acho que não vê. Esse 3-4-2-1... Eu tiraria até o praticamente. Então, esse 3-4-2 é porque em algum momento, em alguma partida, pode ser que algum time tenha dentro de uma necessidade. Mas o Palmeiras joga num 3-4-2-1 que é muito incomum você ver no futebol brasileiro. E ele conseguiu utilizar esse esquema justamente para adaptar, a colocar em campo a maior qualidade técnica possível, mas tendo um time equilibrado. Então, hoje você tem um Palmeiras que você tem muitas opções do meio para frente, sobretudo, de muita qualidade, vai perder o Estevão. A gente estava até outro dia falando, não está na área. E aí, vai perder o Estevão, como é que vai montar o time? Até outro dia, hoje tem jogado o Mike como esse ala pela direita, mas até outro dia estava jogando o Felipe Anderson como esse ala pela direita, e aí se você perde o Estevão que estava jogando mais por dentro, você pode juntar Paulinho com Maurício, você pode juntar Veiga com Paulinho, você pode juntar Veiga e Maurício, você tem o Facundo. Então, assim, tem uma gama de jogadores hoje que o Abel tem para conseguir compor esse time do Palmeiras. Mas, assim, o que mais me chama a atenção é a capacidade do Abel, depois de 5, 6 temporadas, ainda conseguir se reinventar, conseguir, através do conhecimento que ele tem, não só do elenco, mas tático e técnico, conseguir montar uma equipe que, na minha opinião, até o momento, é o time da temporada aqui no futebol brasileiro. Lino, nosso gato mestre bota outra pimentinha aqui. Aliás, obrigada pela audiência. Eu espero que cada um esteja em um ponto de TV. Gato mestre, vai ser uma maravilha. Eu não cornetei vocês não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Cornetou, agora você sustenta. Você cornetou sim. Aliás, o gato mestre fez um trabalho maravilhoso em torno da Champions, da final da Champions, analisando. Tem uma cobertura bem maneira mesmo. Sensacional. O gato mestre fez o que tinha que fazer, ele trouxe os números. A gente aqui interpreta. Achei que você ia falar, mas a sequência foi muito fácil. Não, um beijo, gato. A toda a equipe do gato mestre.
Cada um em uma TV aí, gente. Vamos fortalecer aqui o time. Ó, Cruzeiro e Palmeiras vai ser o confronto do melhor mandante contra o melhor visitante do Brasileirão. Palmeiras tem 100%, a gente já falou. O Cruzeiro tem 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. 87% de aproveitamento em casa. Não, mas eu acho que ainda que o Cruzeiro perca... Não, vamos pensar em todos os cenários. Kaique, eu digo, alguém vai deixar de ser 100% aí, né? Não, o Cruzeiro já não é. É isso que eu ia falar. O Cruzeiro já não tem, 87%. É o melhor, mas não é 100%. Exatamente. Tá. Palmeiras tem 100% como visitante, o Cruzeiro 87% de aproveitamento. E aí, Rick? Então, o Pedro foi muito bem para falar sobre esse time do Palmeiras, mas eu acrescento um pouquinho a mais. Ele fala sobre essa questão do tático, né? Mas é tão impressionante o que o Abel extrai dos seus atletas. É que, um exemplo, você tem um Evangelista que é diferente de um Emiliano Martinez, que é diferente de um Richard Rios, que é diferente de... Como que chamou outro volante? Aníbal Moreno. E ele consegue fazer com que esses 4, com características diferentes, se completem em qualquer momento ou qualquer posicionamento dentro de campo. Dito isso, você pega o Giai, que ano passado, entre aspas... Foi escorraçado. Quase mandado embora. Quem contratou esse menino? Isso aí. Esse ano está preterido por times europeus, fazendo uma função diferente, né? Ora como um terceiro zagueiro, ora como um cara de ala. Então, assim, é impressionante o que o Abel faz com esse time do Palmeiras. Fora, né, aqueles jogadores que o Pedro falou no ataque, né? É Paulinho, Maurício, Felipe Anderson, Veiga. Facundo Torres. Hoje, quem foi a maior contratação do Palmeiras na temporada? Para mim não é titular. Você acha que não é titular? Hoje, para mim, é o Flaco. Você vai de Flaco? Eu vou de Flaco. Por quê? O momento que o Flaco está vivendo é absurdo. E o Vitor Roque ainda não conseguiu se adaptar, tem feito suas boas partidas, tem feito seus golzinhos, mas momento, o Flaco está melhor. E não é demérito pro Vitor Roque, não. Esse é o encanto do trabalho do Abel, cara. Ele consegue confundir a gente. É isso. E aquela história que a gente falava sobre o Cuca, né? De ter 11, não ter 11, ter titular, é que o Cuca não tem material humano para poder mexer tanto quanto o Abel consegue mexer nessa panela. É bom, mas não é tão bom quanto o Palmeiras. Mas não é da qualidade, mas, Lino, não tem as eu opções. vou só fazer a provocação. Seabra tem? Não? Léo Condé tem? Não, mas aí também você está mudando de expectativa à realidade, né? A gente está falando de Mas a gente vê ideias, assim. a gente vê ideias não, ali. Vê ideias. Então. Quando as ideias compensam a qualidade do seu elenco, aí eu estou muito contigo. Só que aí você tem que estar naquele momento especial, assim, né? De conseguir fazer tudo dar certo. Mas na longa estrada... Mobilizar, né, Lili? Na longa estrada Ou você tem que ter tranquilidade para trabalhar, né? Porque o Seabra foi outro que foi escorraçado do Cruzeiro. Foi ele que levou praticamente o Cruzeiro à final da Sul-Americana. E aí não tem o glamour para comandar. E aí é assim que chega o Diniz. E é o que está fazendo com o Bragantino. Isso que a gente falou com relação ao time do Palmeiras, como é plural... vários jogadores que estão no banco de reservas, você olha e vê jogadores que em vários momentos já tiveram, já viveram um momento de titularidade no Palmeiras. Você não enxerga Rafael Veiga. Marcos Rocha, Rafael Veiga, o Mikael. Se cada um de nós escalar o Palmeiras, a gente vai escalar diferente aqui. Por isso que, E vai entrar o como Gomes favorito. voltou a jogar, né? Ele viu que apertou Vamos achar 4 times. Talvez o único jogador que você olha e fala assim, cara, esse cara, 2, né? Pô, esses 2 aqui são titularíssimos. É o Estevão e o Piquerez na lateral esquerda. Do resto, no próprio ataque, por exemplo. E o pobre do goleiro ninguém lembra, né? O pobre do goleiro ninguém lembra. Perdão, são os três. Não joga, estão falando de jogador, né? Aqui a bola nem chega no árbitro, você nem lembra, né? O próprio ataque. O Rick tem a preferência pelo... O Rick tem a preferência pelo Flaco. Eu, por exemplo, prefiro o Vitor Roque. Entraria com o Vitor Roque. Mas assim, não tem como você cravar. O jogo contra o Cruzeiro e tal, a melhor opção é o Flaco, a melhor opção é o Vitor Roque. É difícil cravar. E só para contextualizar a minha preferência, é no momento. Porque eu acho que o Vitor Roque é muito mais jogador que o Flaco. Claro, exatamente. Tô entendendo. O momento do Flaco é impressionante. Tô entendendo. E vamos trazer aqui agora mais algumas informações do Cruzeiro, que é o próximo adversário do Verdão no Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Brasileirão. Palmeiras líder, 22 pontos, Cruzeiro com 20. Ou seja, confronto direto pelo topo da tabela. Se o Palmeiras vencer essa partida, vai para 25 pontos, só não garante ir para o Mundial ainda como líder, porque o Bragantino fará 2 jogos ainda e pode chegar a 26 pontos e pode nessa pausa ser o líder do campeonato. O Flamengo só vai jogar mais um jogo, porque vai para o Mundial, e o Cruzeiro não teria como mais alcançar. Estou trazendo aqui nessa imagem os últimos 5 jogos do Cruzeiro, tanto na Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil.
No último jogo do Cruzeiro, que foi nesta quarta-feira, eles empataram em casa com o União Santa Fé pelo placar de 0-0. Só que o Cruzeiro usou o time todo reserva, já focando nesse jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, que vale muito mais para eles. No Campeonato Sul-Americano, a equipe já foi eliminada. Estou trazendo aqui nessa imagem os últimos 5 jogos entre Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras venceu 4 e o Cruzeiro empatou 1. A última vitória do Cruzeiro em cima do Palmeiras foi na Copa do Brasil de 2018. Nessa época o Palmeiras acabou sendo eliminado. Enfim, essas são algumas informações aí desse próximo adversário do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!